Integrantes da cúpula da Petrobras afirmam que o presidente Lula teria sido induzido ao erro pelo Ministério de Minas e Energia, que é comandado por Alexandre Silveira, ao assegurar a retenção dos dividendos extraordinários da Petrobras. Isso tudo acabou gerando uma nova crise na estatal, com ações despencando e mais brigas no governo. A disputa se concentra principalmente entre o presidente da estatal, Jean Paul Prates, com Fernando Haddad do lado dele e Rui Costa do outro. Em meio ao impasse, Lula se reuniu com os quatro para ouvir seus argumentos e decidir se mantém a reserva de dividendos ou concorda com a sua distribuição parcial. Vamos começar o nosso giro de análises para entender esse embate dentro do governo federal. José Maria Trindade em Brasília, capital federal. Zé, seja muito bem-vindo. Ótima noite e semana a você. Pois é, brigas e disputas no governo federal envolvendo essa história da retenção dos dividendos da Petrobras. De um lado, o presidente da companhia, Jean Paul Prates. Do outro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Quais podem ser as consequências desse episódio em especial? É um baita prejuízo, né? Um buraco na Petrobras, e ainda tentaram defender a ideia do governo, né, de fazer essa retenção. Muito boa noite, viu, Daniel? Boa noite, Beraldo, boa noite, Mota, e boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando nos Pingos dos Is. Isto é muito importante. Olha, não é só a Petrobras. O comentário do presidente Lula sobre a Petrobras e sobre a Vale, que é uma empresa já privatizada, né? Que o governo tem ações, mas a direção é privada, a maioria das ações. Isso gerou uma ideia geral para o mercado de que há uma intenção do governo em fazer intervenção e até em empresas consideradas privadas, e principalmente as estatais. E uma empresa estatal como a Petrobras, que na verdade ela não é mais estatal. Há um grande debate sobre isso, viu? Sobre a situação da Petrobras, que não é uma estatal puro sangue. Ela tem investimentos fortes, foi alavancada em bolsas como de Nova York, em Madrid, e por isso existem investidores externos ao governo brasileiro. Então, ela não é exatamente uma estatal. Então, uma intervenção assim de um governo forte como o Brasil e o governo do presidente Lula quer ser, isso aí provoca um desequilíbrio na empresa. E aí os investidores saem. Eu costumo dizer que não há nada mais covarde do que o capital. Ao menor sinal de risco, todos correm. E foi o que aconteceu na Petrobras. Houve um entendimento de que o governo estaria num caminho de intervenção, né? E todos que investem querem receber o seu. Ninguém investe. A Petrobras não é uma empresa beneficente, onde você coloca dinheiro e pronto, não. Todos que colocaram dinheiro lá através de ações querem receber dividendos, querem que a ação valorize, né? E o que aconteceu? Esse entendimento de que o governo faria intervenção, faria uma política de preços diferenciado de mercado, ou seja, prejuízo para a empresa, isso provocou uma queda muito grande e a Petrobras amanheceu com um valor de mercado muito inferior. É claro que isso pode ser recuperado? Sim. É claro que existem outras vantagens nesta gestão da Petrobras. E o presidente Paul Prates acabou saindo muito bem da história, porque ele deu o tom ao governo ali, e acabou vazando a informação de que ele deu o tom. Não dá para fazer intervenção assim numa empresa como a Petrobras. Então, essa é a realidade. Houve uma divisão ou falta de entendimento, mas o mercado não perdoa qualquer possibilidade de dúvida ou qualquer possibilidade de intervenção. Pois é, vamos chamar agora o Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite e semana a você. Como avalia essa situação que envolve a Petrobras e a questão da distribuição dos dividendos extraordinários? É uma disputa que teve como efeito a desvalorização dos papéis da companhia. Foram muitos bilhões, hein, Mota? Agora, questões políticas que acabam interferindo na performance de uma companhia. É sempre importante lembrar, estamos falando de uma empresa que quer lucrar. E essa é a razão pela qual existia uma lei chamada Lei das Estatais, que dizia que políticos não podiam participar da gestão dessas empresas. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. O melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada.
o terceiro melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo administrada por políticos. As oportunidades para se destruir o valor de uma empresa estão em todos os lugares. Por exemplo, em contratos de propaganda, de publicidade, em patrocínios a ONGs, a entidades esportivas e culturais, mas principalmente, acima de tudo, no plano de investimentos da empresa. Porque os investimentos de uma empresa de petróleo são gigantescos. O aluguel de uma plataforma de perfuração no mar pode chegar a $700 mil por dia. E aí você imagina, num contrato de 5 anos, se você coloca ali mais 30 dias, ninguém está vendo o que está acontecendo e esse mês adicional vai render quase $30 milhões. O custo da perfuração de um único poço no pré-sal está por volta de $100 milhões. Então você imagina num contrato de perfuração de 100 poços, você inclui mais um poçozinho ali, olha a diferença que faz. O benefício para quem gere uma empresa como essa pode ser muito grande. E aí fica difícil você evitar que outros interesses contaminem a gestão da empresa. E para o acionista, para aquela pessoa que pegou o seu dinheiro e comprou uma ação da empresa, o mais importante é que aquela ação suba de preço e que ele receba dividendos. Muita gente conta com isso, por exemplo, para a sua aposentadoria. Então, quando essas coisas se misturam com política, se entra num terreno muito complicado. Pois é, afinal ninguém é acionista por amor, né? Vamos chamar o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A crise instalada dentro do governo federal por conta dessa questão que envolve a Petrobras, especialmente o regramento para os dividendos extraordinários. Como avalia todo esse processo? Quais alertas foram ligados, hein, Beraldo? Os mesmos que são mantidos ligados, Caniato. Não tem regramento, como você citou. Boa noite a você, ao Mota, ao Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, para a gente discutir um Brasil que tem na relação com a Petrobras o seu sonho mais irreal. A gente aprendeu crescemos, né, com essa ideia de que a Petrobras é do Brasil, a Petrobras é dos brasileiros, temos que defender a Petrobras. Aí alguém precisa parar e se perguntar, mas temos que defender a Petrobras de quem? Porque é inacreditável que entra governo, sai governo, a Petrobras se torna a Disneylândia dos sem-vergonhas, da intervenção estatal, da manipulação estatal, e aí resta o óbvio. A Petrobras não é uma empresa que merece que pessoas invistam as suas economias, o dinheiro ganhado com trabalho duro e honesto, coloquem ali acreditando que terão um retorno magnífico, porque a Petrobras é uma empresa muito forte. Não, não é. O seu interesse como investidor, ele está alinhado com a ganância e o desespero do governo por dinheiro. O resultado da Petrobras depende daquilo que o governo quer fazer da empresa. Não depende da competência dos seus executivos, porque isso a gente sabe que vem de indicações políticas, que não é modelo de contratação em nenhum lugar onde existam empresas bem-sucedidas. A gente sabe que os investimentos são direcionados para onde há interesse dos parceiros do governo. A gente sabe da força dos sindicatos dentro de uma empresa como Petrobras, que, aliás, a gente precisa lembrar que não faz muito tempo estavam lá os novos funcionários da Petrobras sendo recepcionados por representantes de um sindicato que estavam fazendo uma lavagem cerebral, dizendo da importância de se apoiar o governo estando dentro da Petrobras, porque o governo era o máximo, que a Petrobras
era um instrumento do governo, de um plano maravilhoso do governo. Ora, tudo errado, tudo absolutamente errado. E a gente tem que olhar pelo propósito da Petrobras. A Petrobras é uma empresa monopolista. Ela impede que o mercado de combustíveis, o mercado de petróleo brasileiro seja dinâmico. Que país é esse, do tamanho do Brasil, em que mais de 90% da gasolina consumida no Brasil é refinada pela Petrobras? Cadê a concorrência? E não me venham de novo falar em privatização de refinaria, porque no modelo atual o que acontece é você transferir o monopólio público da Petrobras para o monopólio privado de um qualquer, que vai ter uma refinaria que atende uma determinada região do Brasil de forma exclusiva. Está errado. Nós precisamos repensar o modelo de refino do Brasil. Precisamos repensar o modelo de distribuição de combustíveis no Brasil, que até hoje é controlado por 3 empresas que fazem o que bem entendem. A Petrobras é parte do problema, ela não é parte da solução. E este episódio dos dividendos, esta gigantesca interferência do governo na vida de uma empresa privada, ou que deveria atuar como empresa privada, deixa claro que não é mais possível o Brasil conviver com essa anomalia chamada Petrobras da forma que ela está hoje. Pois é, vou retomar com o José Maria Trindade. Tem um outro ingrediente importante para a gente entender um pouco esse episódio. Quais podem ser as consequências? Muito se comenta que houve um mal-estar depois que Jean Paul Prates acabou levando ao conhecimento do presidente da República esse imbróglio, essa discussão acerca dos dividendos. É um assunto que acabou crescendo demais, extrapolou os muros do governo e, naturalmente, acabou gerando uma insatisfação de integrantes do governo, da Petrobras, e teve como consequência essa queda abrupta no valor das ações da Petrobras. Quais são os reais riscos de Jean Paul Prates deixar a presidência da Petrobras, Zé? Não é esta, pelo menos, a intenção atual do governo, né, de trocar a presidência da Petrobras. Isso provoca abalos e o Paul Prates, ele tem uma relação boa com o presidente Lula e foi senador junto, inclusive, com o ministro de Minas e Energia, né? Não é a intenção, e segundo eu vi relatos, que não. O governo tenta normalizar, dizendo que é assim mesmo e é. Os governos têm lá suas cotoveladas, disputa de espaço e diferença de opinião. Disse um líder governista de que nenhum governo é uníssono, né? E que é desse debate que nascem as ideias e tal, essa conversa. Então, a ideia do governo é essa, de defender a Petrobras. Alguns líderes governistas e do governo saíram em defesa de Paul Prates, dizendo que ele está entregando uma boa gestão, mostrando que a Petrobras ela está bem, e se ela não teve o lucro de antes, mas comparando a Petrobras com outras petrolíferas no mundo, ela fica ali numa condição boa, mostrando que é uma fase especial de não muita lucratividade para as petroleiras. Existem outras petroleiras estatais, né? Nem todas no mundo inteiro há uma tradição de que as petrolíferas são estatais. E o Mota tem toda a razão, essa frase é antiga, né? Do melhor negócio do mundo, uma empresa de petróleo bem administrada. Não é bem assim, eu acho que hoje uma plataforma digital é mais lucrativa do que uma petrolífera, mas, enfim, a história é a seguinte, hoje o governo discute o que fazer sobre essa relação com as estatais. A Petrobras que é a chamada ali de joia da coroa, que tem uma visibilidade maior, que tem inclusive investimento privado dentro dela muito grande. Na verdade, eu acho que as estatais são coisas estranhas ao mundo moderno. Lá atrás, quando havia necessidade de criar grandes empresas no Brasil, aí o governo entrou, porque naquele momento quem tinha capital, quem tinha dinheiro e capacidade de investimento era o governo, era o Brasil.
E aí se criou várias estatais e muito bem, porque senão não existiriam grandes empresas como o Vale, como o Petrobras, como a Rede Ferroviária Nacional, os Minas e tal. Grandes empresas foram criadas com o capital do governo. Mas veja bem, o governo não está conseguindo nem se manter, não está conseguindo pagar os trilhões, né? 2 trilhões e 400 bilhões no serviço da dívida. Então não tem condições de criar estatal zero. E a manutenção de algumas estatais fica caro para o governo. Então, assim, é outra realidade. Então, todo mundo sabe disso. Mas restaram algumas estatais, né? Não são poucas. Ninguém nem sabe ao certo quantas estatais. Para você ter uma ideia, existe estatal criada para privatizar uma estatal, e a estatal não foi privatizada, e a estatal criada para privatizar continua, com diretores, né? Com funcionários e tudo mais, para se ter uma ideia do emaranhado. Mesmo a atuação forte de Paulo Guedes no Ministério da Economia, com assessores especiais para privatização, não conseguiu romper. É uma mágica, é uma dificuldade tremenda. Mas a Petrobras, ela tem uma visibilidade maior exatamente por ela é uma multinacional, né? Com forte alavancagem externa de pessoas que investem. Então, daí toda essa impressão que as pessoas ficam tendo a todo momento da gestão junto à Petrobras. O medo geral é de uso da Petrobras para fins políticos, né? Ou seja, controlar preços de forma artificial. A gasolina e diesel ficam mais barato, mas a Petrobras quebra, ou a Petrobras vai diminuir lucro, e isso significa menos dividendos, né? Mas resumindo, não há no horizonte a possibilidade ali de troca na diretoria da Petrobras por conta do que eles chamam de cotoveladas normais de governo. Pois é, a gente vai seguir acompanhando, claro que é um assunto que movimenta